e, e que contém vários trabalhos de alunos, ex-alunos meus, né, de normalmente doutorado, né, que foram sobre esse tema do perfil conceitual, e tem inclusive uma ex-aluna do Chárbil também, e alguns colaboradores, inclusive o Cristiano Matos, que tá aí, né? Estava aí na plateia, pelo menos. Então, beleza. E o outro livro que eu vou falar, esse é mais recente, né? Saiu ano passado, é Multidisciplinary Perspective on Representational Pluralism in Human Cognition. São Trace Points of Convergence in Psychology, Philosophy of Science and Science Education. Esse livro foi editado, né, por uma turma aqui, o Michel Belanger e o Patrice Potvin são como eu, né, mexem com educação e ciências, e eles trabalham na universidade lá em Quebec, né, no Canadá. O Steve Horst é um filósofo, trabalha nos Estados Unidos. O André Schutman é um psicólogo, trabalha nos Estados Unidos, e eu estou aqui. Então, eu vou falar hoje um pouco sobre pluralismo, tem a ver. Então, o resumo da minha apresentação é esse aí: alguns pressupostos teóricos, teorias dos perfis conceituais, o pluralismo pragmático e a teoria dos perfis conceituais, o perfil conceitual do calor e o perfil conceitual do molécula, algumas questões. As minhas decisões nessa fala foi, quer dizer, eu vou falar um pouco sobre algumas questões que são polêmicas e tal, dentro da teoria, e vou insistir num perfil conceitual de calor, que é um conceito que a gente usa muito, né, no dia a dia. Então, esse conceito, ele todo mundo tem um perfil de calor, né? Mesmo que nunca tenha estudado nada de calor na ciência, né? E o perfil conceitual de molécula já é uma coisa que é mais restrita, quer dizer, molécula é um termo que ele até tem algumas inserções em física, em química. O pessoal às vezes usa a molécula como uma coisa que é muito pequena, ou que é a menor parte, mas no geral é um conceito acadêmico. Então eu vou abordar esses dois conceitos e algumas questões. Então é isso aí. Então, eu vou começar falando dessa coisa do conceito da conceitualização, que é o perfil conceitual, né? Então, tem duas abordagens para o conceito que a gente vê aí, né, na literatura, né? Conceito como entidades mentais que são relativamente estáveis, são possuídas pelo indivíduo, por um indivíduo. Por exemplo, você pega o conceito de Alcano. Qualquer uma dessas representações, seja a palavra Alcano, ou essa representação, ou essa, ela você pode imaginar que isso aqui é uma construção mental, né, relativamente estável, que eu, como um indivíduo, possuo essas representações, né? Agora, existe uma outra concepção de conceito, que o conceito existe apenas nas linguagens naturais e nos sistemas de conhecimento. O que existe no indivíduo é o processo de conceitualização. Aqui a gente entra já em algumas particularidades da teoria de Vygotsky. O Vygotsky é um processualista, né? Assim como os pragmatistas, que eu vou falar mais na frente, né? Processualismo significa que ele sempre vê essas coisas como processos. Então, os conceitos, eles existem apenas nas linguagens naturais do sistema de conhecimento. O que existe no indivíduo é um processo de conceituação, né? Vamos lá. E a conceituação é um processo emergente produzido da interação socialmente situada entre o indivíduo e alguma experiência externa. E isso corresponde ao pensamento conceitual vigotskiano. O Vygotsky vai eleger algumas particularidades, né, das funções mentais superiores, que ele chama de funções mentais superiores, que são exclusivamente humanas, e o pensamento conceitual é um deles, né? Então, essa conceituação vem disso aí, né? E tem também essa distinção entre sentido e significado, porque em diferentes contextos, o sentido de uma palavra muda. O significado, por sua vez, é um construto social relativamente mais estável
tornando possível a intersubjetividade e a comunicação. Então, quer dizer, o significado é algo que se estabiliza, né, na sociedade. Então, aprender um conceito é aprender seu significado, generalizar, passar de sentidos pessoais para significados socialmente aceitos. Então, por exemplo, né, quais são os significados estabilizados para a palavra cachorro? Você tem o próprio cão, né? Você tem um indivíduo vil ou infame, que é um cachorro, né? Ou você tem cachorro quente. Essas são três conceitos de cachorro muito bem estabilizados, né? Qualquer um deles que eu me referi na minha linguagem, as pessoas entendem perfeitamente o que eu estou dizendo. Então, isso aí que a gente está tratando como o que a gente aprende, na verdade, são significados e não sentidos, né? Os sentidos variam. Então, por exemplo, a palavra molécula, quando ela aparece, a primeira vez que ela aparece na sala de aula, todo mundo vai ter sentido sobre ela, vai ter uma vaga impressão de que já conhece ou que vai. E à medida que o tempo vai passando, esse sentido vai ganhando cada vez mais características e esse conceito vai se estabilizando, né? Então, vamos lá. Então, o que que é o perfil conceitual, né? Que significados são estabilizados em relação ao conceito qualquer dentro de uma certa cultura? Essa questão da cultura aí é uma questão complicada, porque tem vezes que eu penso em cultura científica, mas tem vezes, por exemplo, quando eu fui trabalhar o conceito de molécula, que eu já trabalho há muito tempo com esse conceito, né, ele me parece que a cultura aí, o perfil que eu fiz é um perfil que se aplica aos químicos. Talvez até os físicos tenham um perfil conceitual diferente, né? Já o conceito de calor, esse perfil que eu fiz, acho que é comum aos químicos, aos físicos, às pessoas comuns e assim por diante. Então, como é um conceito que tem uma base cotidiana muito forte, você pode pensar na cultura como uma cultura ocidental, mais ou menos, né? Mas então, o que que essa certa cultura aí varia, né? Conforme os significados, né? Opa. O significado estabilizado em relação a um conceito constitui as zonas de um perfil conceitual, isso que a gente fala de zonas, né? Então, procuramos determinar as zonas conceituais para o conceito científico. O perfil de cada indivíduo para cada conceito varia. Então, o que que é o perfil de cada indivíduo vai variar de acordo com a experiência que esse indivíduo exibe, né? Então, se ele tem muita experiência com o ensino ele vai exibir certos perfis mais carregados nessa parte mais científica, vamos dizer assim, né? No entanto, a parte não científica de muitos conceitos, todo mundo exibe, né? Porque todo mundo usa isso. No entanto, as zonas que constituem são sempre as mesmas, a mesma cultura, com aquilo que eu falei da cultura, né? Então, lidar com perfis conceituais implica reconhecer a existência de duas ou mais formas de pensar e falar sobre o mesmo conceito, que são usadas por um indivíduo em contextos apropriados. Então, o que é aprender, né? O modelo de perfil conceitual entende que a aprendizagem envolve dois processos interligados: enriquecer o perfil conceitual do indivíduo por meio da aprendizagem de novas zonas. Então, quando o indivíduo vai à escola, ele vai aprender novas zonas científicas, né? Que ele vai mas ele tem que também tornar-se consciente dessa multiplicidade de modos de pensar e formas de falar por meio da vivência dos diferentes contextos em que o conceito pode ser usado. Então, por exemplo, no caso do calor, né, se o indivíduo ele aprende um conceito científico de calor sem nunca ter problematizado o conceito comum dele, né, ele vai ter problema. Porque ele não tomou consciência desse outro conceito que muitas vezes perturba o que ele está querendo dizer, né? Quando eu chegar lá no conceito calor, eu vou falar isso, né? Que aprender? Então, o que é aprender é estabelecer relações entre os significados cotidianos e científicos para as mesmas palavras, é uma das coisas que aprender é fortemente influenciado por isso, né? Essa relação não é subsumir as outras formas de conhecer a ciência, é estabelecer diálogos entre diferentes formas de conhecimento para mostrar o contexto em que elas podem ser melhor usadas. Então, essa teoria do perfil conceitual, ela surgiu inicialmente, basicamente, inspirada no Bachelard, nesse livro da filosofia do não, né? Depois ele foi se afastando um pouco do Bachelard, que o Bachelard, apesar de se manter plurali- plu- nossa senhora, pluralista,
ele não, ele é muito racionalista demais. Aí o excesso de racionalismo dele vai fazer com que a gente se afaste um pouco à medida que a gente vai abraçando essas novas perspectivas, né? Então, os perfis conceituais são uma manifestação da heterogeneidade do pensamento da linguagem. Essa heterogeneidade do pensamento da linguagem é muito afirmada por Tulvis, né? E também por Wirth, nessa obra aqui, Voice of the Mind. Então, quando eu fui incorporando essas questões vigotskianas, né, à teoria, eu fui me aprofundando em outros autores, né? As ciências da natureza não são uma forma homogênea de pensar e falar, e podem fornecer múltiplas formas de ver o mundo que existem no mesmo indivíduo, que são usadas nos contextos apropriados. Então, começa pelo átomo, né? Quando você vai montar uma fórmula qualquer, né? Você pode usar esses modelos de bola, que é conhecido de bola-vareta, né? Mas o modelo de bola-vareta ele representa o átomo como uma esfera indivisível, né? Então é o átomo de Dalton que está representado aqui, né? Já nessa representação aqui você representa os íons, né? O cátion de sódio e o ânion de cloro. Então esse é o átomo de Rutherford Bohr que está representado, né? Para você explicar por que que as 6 ligações do anel benzênico são todas iguais, né, e não são duplas alternadas, você tem que recorrer a um átomo quântico, falar na nuvem pi e falar nesse recobrimento de toda a molécula. Então, aí você tem que falar. Então, na química, a gente tem direto o pluralismo, né? A química é essencialmente plural, porque várias coisas que a gente aprende na química, a gente não aprende apenas uma coisa, a gente aprende mais de uma coisa. Então, o átomo aí, acho que é um exemplo forte, né? Então, vamos para frente aqui. Para construir o perfil de determinado conceito, o conceito deve ser central e não periférico, quer dizer, porque a gente sempre investigou conceitos centrais e não periféricos, né? E polissêmico, ele tem que ter mais de um sentido, mais de um significado, né? Para essa construção, recorre aos 3 domínios genéticos, que são como foram formulados por Vygotsky, né? E o Wirth, ele redefine um pouco esses domínios genéticos, né? Nós usamos, então, o domínio genético sociocultural, que mostra a evolução das ideias na sociedade como um todo, né? Então, o ontogenético, que mostra a evolução das ideias no indivíduo, né? Como que esse indivíduo as ideias vão evoluindo, e o microgenético, que são casos particulares de interação, onde nas interações que a gente, por exemplo, a gente, por meio de uma série de questões que a gente põe os alunos para responder, eles vão desenvolvendo raciocínios, e esses raciocínios, se você gravar uma conversa e tal, você vai ver que tem algumas evoluções no raciocínio que mostra essa microgênese, né? A gênese em um curto espaço de tempo de uma coisa. Então, o que que esses domínios genéticos? Eles se referem a construções no domínio da sociedade, quer dizer, como que a sociedade científica fala sobre determinada coisa, como que as concepções alternativas e concepções, misconcept, essa coisa, falam sobre essa coisa que está no domínio do ontogenético, e como que a gente pode explorar certas falas dos alunos por meio de artifícios, né, exercícios ou problemas que a gente dá e que eles vão então fazer essa microgênese. Então sempre que a gente vai construir um perfil, a gente trabalha com esses 3 domínios genéticos. Então a gente usa no sociocultural informações da história da ciência, que não precisam ser informações, né, podem ser sínteses, né? Síntese da história das ciências e que mostram o desenvolvimento de um conceito. Então, você tem, o conceito de calor tem muita coisa explorada, né? Ontogenético, então a gente vai muito na literatura de concepção alternativa, e microgenético a gente faz isso acontecer em sala de aula. Então,
Em diferentes grupos de pesquisa, principalmente no Brasil, eles têm estudado perfis conceituais de diferentes conceitos. É muita coisa, viu, gente? Nem todo mundo, nem tudo sou eu, né? Então, em química, tem reações químicas, átomos, estados físicos, materiais, isso aqui foi minha tese de doutorado. Calor, que foi, eu tive uma tese de doutorado que eu vou falar nela aí. Ligação covalente, espontaneidade, substância, que foi um mexicano que fez ele fazendo um doutorado em Boston, né, na Universidade de Boston, ele fez o perfil de substância que eu orientei, né? O perfil de molécula que foi proposto recentemente por uma ex-aluna minha de doutorado, né? E o perfil de energia que várias pessoas trabalharam, né? Em física, energia, velocidade, massa, força, luz e visão. Em biologia, energia, vida, adaptação biológica, equilíbrio ecológico e morte. Em matemática, função numeracional, fração. Em música, harmonia. Então, você vê que tem muita coisa já. Isso aí o perfil conceitual ele está na Wikipédia. Se vocês procurarem na Wikipédia, vocês vão ver várias referências desses conceitos todos. Então, a gente nesse contexto aí, a gente realiza três tipos de pesquisa, né? Determinar zonas de um perfil conceitual para um conceito qualquer, estudar a evolução do conceito nos três domínios genéticos, pesquisar como. Então, é isso aqui, o primeiro tipo de estudo é o que a gente reserva para o doutorado. As pessoas que estão fazendo doutorado, elas vão ter tempo para estudar, né, a evolução do conceito em diferentes domínios e propor um perfil, testar esse perfil e até chegar num perfil constituído por zonas, né? Pesquisar como os estudantes usam zonas conceituais e comparar diferentes estudantes usando as zonas do perfil conceitual de um conceito qualquer. Quer dizer, se nós fizemos alguns estudos, por exemplo, com o conceito de vida, nós fizemos um estudo dos estudantes de biologia, do primeiro ao quarto período, como que evoluía o perfil desses estudantes ao longo desses períodos. E a gente já nota uma coisa interessante que foi o conceito de vida vai se aproximando muito mais de um conceito racional, né? E vai saindo um pouco das zonas que são individuais, né? Pesquisar, e por último, pesquisar como uma sequência didática que usa perfis conceituais como base metodológica funciona. Então, são esses tipos de pesquisa que a gente faz. Então, o pluralismo, eu vou entrar um pouquinho no pluralismo agora, né? Então, nesse livro, né, que nós organizamos, tem esse capítulo aqui do Chaba, da Edene e meu, que é Heterogeneity and Pluralism in Science Education from the Perspective of Conceptual Profile. Então, ela reuniu o pluralismo na teoria dos perfis conceituais, Elhane Amaral e Morton explicam que a teoria dos perfis conceituais integra aspectos cognitivos e epistêmicos do pluralismo, pois a teoria propõe reunir significados socialmente estabilizados e significados pessoais para ser confrontados no processo de conceituação do indivíduo. Então, você tem algo que é cognitivo e algo que é epistêmico. Na teoria dos perfis conceituais, esses significados são representados como diferentes zonas de perfil, são caracterizados por distintos compromissos epistemológicos, ontológicos e axiológicos. Isso simultaneamente reforça a natureza pluralismo do conhecimento e destaca a sua dimensão epistêmica. Em relação às representações e aos sistemas representacionais, a teoria dos perfis conceituais destaca as diversas origens das representações e enfatiza o desenvolvimento do significado dessas representações. Então, é, o pluralismo aí, no pragmatismo clássico, né, que é a origem da noção de heterogeneidade do pensamento e da linguagem. Então, por pragmatismo clássico, eu estou entendendo as obras de William James, do Charles Peirce e de John Dewey, que são três filósofos americanos, né, que viveram praticamente o William James e o Charles Peirce viveram no século XIX, né, com alguma coisa no século XX, e o John Dewey viveu no século XIX e no século XX, né? Ele é posterior, você vê que ele nasce já quando
é perto, né, dele, mas ele escreve muita coisa posteriormente. Então, é, a teoria dos perfis conceituais é relativista, que é uma coisa que a gente sempre depara com essa questão. Por quê? Porque a gente usa essa noção de heterogeneidade, apesar de hierarquia genética de Wurth. Essa noção assume que diferentes formas de pensar podem ser ranqueadas geneticamente no sentido de desenvolvimento ou geração, quer dizer, então, uma coisa que apareceu antes vai ser ranqueada antes, né? Ou pode ser também uma coisa que é mais avançada do ponto de vista, vai aparecer também, vai ter uma hierarquia em relação a isso, né? Mas o desenvolvimento de novas formas de atividade dão origem a novas formas de pensar, mas como as antigas formas de atividade continuam a preencher algum papel na cultura, velhas formas de pensar são preservadas e continuam a funcionar bem em contextos apropriados. Ele se inspirou na noção de esferas da vida de William James, né, e na abordagem orientada à atividade de Tulvis. Então, está aqui os três autores, né? O James é um dos que a gente falou lá do pragmatismo, né? Então, a teoria de perfis conceituais é relativista. Por exemplo, um estudante pode se tornar consciente que o conceito científico de calor, vou pegar o calor aí, que é o mais simples e mais óbvio para fazer essas reflexões. Então, o conceito científico de calor como processo de transferência de energia entre sistemas de diferentes temperaturas é complementar ao seu conceito científico de calor, que a ação de calor é proporcional à temperatura. Então, o valor pragmático da linguagem do dia a dia irá preservar significados que são estranhos para a forma científica de entender o conceito. Então, por exemplo, pedir numa loja uma blusa bem quente é muito mais apropriado do que pedir uma blusa feita com um bom isolante térmico que impeça meu corpo de trocar calor com o ambiente. Quer dizer que essa segunda formulação, a blusa feita com um isolante térmico que impeça o meu corpo de trocar calor com o ambiente, é correta, né, do ponto de vista científico, mas ela não é a coisa mais apropriada para você falar para o vendedor, né? Imediatamente vai surgir uma interrogação do tamanho. Se você pedir uma blusa bem quente, ele te entende perfeitamente. Então, o estudante que for consciente do seu perfil conceitual de calor usará uma e outra forma de pensar e de falar de maneira apropriada. Então, formas cotidianas de pensar e falar não podem ser desvalorizadas como se elas fossem inerentemente inferiores. Elas têm que ser reconhecidas como culturalmente adequadas para algumas, mas não todas as esferas da vida em que agimos e em que falamos. Então, é com base nessa ideia, né, do perfil conceitual que vem a acusação do relativismo, né? Então, nós vamos falar um pouquinho do relativismo e do racionalismo aí só para então, o racionalismo, né? Um pensador racionalista afirma que podem existir critérios atemporais universais para avaliar o relativo mérito de teorias rivais. Para um popperiano, por exemplo, uma teoria nas ciências empíricas nunca pode ser provada, mas pode ser falseada, o que significa que pode e deve ser examinada por experimentos decisivos. Na visão popperiana, o objetivo do cientista não é chegar à certeza absoluta, mas criar teorias cada vez melhores, que têm cada vez mais conteúdo e são capazes de serem submetidas a cada vez mais rigorosos testes. Quer dizer, então, isso está nesse livro do Popper, né? Conjectures and Refutations, que é um livro interessante, que ele vai colocar essa coisa. Mas ele é um pensador racionalista, então ele imagina um critério atemporal e universal, que é essa questão da teoria pode ser falseada, né? Então você tenta sempre falsear a teoria, à medida que você não consegue, aquela teoria vai sobrevivendo, até que um dia você pode falsear e ela cair, né? Uma teoria mais aceita, a teoria do momento. Então, é, já o relativismo, né, nega a existência de critérios racionalistas universais e históricos que podem guiar nossos julgamentos e decisões sobre que teoria escolher entre uma diversidade de teorias rivais. O que é bom ou ruim em relação às teorias científicas varia de um indivíduo para indivíduo ou de comunidade para comunidade. Por essa razão, não podemos avaliar as nossas crenças. Há muitas formas diferentes, igualmente válidas, de conhecer o mundo, e a ciência é justamente uma delas.
Essa aqui é a tese aí, defendida pelos relativistas. Essa visão é forte em educação e ciências, né? Muitos defensores de uma educação em ciências multicultural assumem essa forma de relativismo, argumentando que a ciência moderna ocidental é apenas um exemplo de um grande número de ciências igualmente válidas construídas pelos seres humanos ao longo de sua história. Então, incluir outras formas de conhecer num conceito amplo de ciências pode contribuir para a sua desvalorização mais do que para a legitimidade. Quer dizer, as pessoas que fazem isso normalmente falam, isso aumenta, então, você aumenta a legitimidade das ciências porque você atribui. Então, por quê? Porque ao chamar outras formas de conhecer de ciências, nós podemos inadvertidamente estar preparando o cenário para que elas sejam submetidas aos critérios da ciência moderna, no lugar de serem avaliadas pelos próprios méritos. Então, quer dizer, essas várias ciências que o pessoal insiste em chamar de ciências, elas podem estar sendo avaliadas não pelos próprios méritos que elas têm, mas os critérios científicos, né? Então, é por isso que não nos parece bom chamar de ciência qualquer coisa. E aí, entre essas duas posições, do relativismo e do racionalismo, nós escolhemos uma posição que é mais ou menos está no meio, né? Então, do ponto de vista pragmatista, advoga-se que o mundo cognoscível e qualquer explicação, descrição, observação que nós construímos sobre esse mundo são necessariamente conceitualizados por meio das nossas práticas de predição e investigação. Então, o, o, o pragmatismo vai pôr uma ênfase muito grande na prática, né? Desde que o nosso conhecimento do mundo necessariamente é formatado em parte por conceito que nós, humanos, trazemos para a tarefa de descrever e explicar o mundo, não existe a possibilidade de um simples espelhamento a ser obtido entre o conhecimento e o mundo. Então, esse espelhamento que muita gente tem, né, entre o conhecimento e o mundo, ele é proibido do ponto de vista pragmatista, né? Para um pragmatista, os compromissos ontológicos e epistemológicos, os corpos de conhecimento, devem ser acessados inteira ou parcialmente em termos de sua eficácia pragmática. Então, essa eficácia pragmática que vai ser o critério, né, que vai julgar se uma teoria é boa ou não, ou se uma comunidade, porque aqui só um parênteses que o pragmatismo ele cria uma filosofia que não é uma filosofia da ciência, é uma filosofia para diversas comunidades, então comunidades que fazem as coisas, né? Então, por exemplo, comunidade de pescadores, eles podem chegar no momento em que eles vão hesitar porque eles têm resultados que não conformam as ideias que eles têm, e nesse momento de hesitar é que surge, então, essa investigação pragmatista que vai levar essa comunidade a refletir sobre essa hesitação. Quando eles resolverem essa investigação, eles vão voltar a agir, né? Então, por exemplo, a comunidade pescador ele pode ter um momento que eles vacilaram e tal, e o que eles vão voltar a fazer? Eles vão voltar a pescar, né? Depois que eles resolverem esse dilema. Então, a filosofia no pragmatismo é entendida como algo muito mais amplo, ela não se limita à questão da academia, né? Ela é uma coisa mais geral. Então, não podemos julgar a eficácia pragmática de diferentes ideias. Nós podemos julgar, né, a eficácia pragmática de diferentes ideias e conceitos ao lidar com problemas concretos, circunstâncias específicas. Isso é muito importante, porque a filosofia, então, não é essa coisa de gabinete, né, acadêmico, mas é uma coisa para o mundo mesmo. Para quando você hesitar, você exercer essa reflexão filosófica. Esse reconhecimento da dupla natureza do conhecimento, como criança possibilidade, colocando limites ao nosso entendimento, é tomado pelos pragmatistas como a base para a sua afirmação de que o conhecimento deve ser julgado, a menos em parte, em termos de sua utilidade, o que é uma tradução mais específica da máxima pragmática de que o conhecimento é julgado em termos de suas consequências. Então, essas consequências podem ser a utilidade. Então, aí isso aí que vai fazer o gancho com a teoria dos perfis conceituais, né? Um tema comum básico na tradição do pragmatismo é uma forte ênfase na prática e no discurso de qualquer construção cognitiva humana.
Então, essa ênfase na prática e no discurso também é o que nos leva a buscar o pragmatismo, porque a gente tem um compromisso, né, muito grande com o discurso e com a prática, né? A máxima pragmática pode ser concebida como uma regra para clarear o significado de conceitos e hipóteses com base na averiguação das consequências experimentais que nossas ações teriam se as hipóteses de conhecimento fossem verdadeiras. Cada distinção real em pensamento ou significado deve consistir em uma possível diferença na prática. O método de julgamento vai ser diferente de cada comunidade. Os cientistas usarão um critério de julgamento diferente de uma tribo indígena, mas a atitude não vai ser diferente. Essa atitude é o conceito mais geral, né? As ações dependem fundamentalmente de atitudes. Atitude é igual à disposição que se tem de como agir no mundo. Peças da validade das proposições com base nas suas consequências. Então, apesar da forma de julgamento mudar, né, essa atitude em relação o que acontece no mundo, em relação à ação e em relação às práticas, é algo comum a toda a filosofia pragmatista, né? E para as comunidades que têm uma ação direta no mundo, como os agricultores e pescadores, a consequência é algo palpável, né? Para o pescador, a consequência de sua ação no mundo é o peixe que ele pescou. Quando começamos a pensar em estruturas abstratas, por exemplo, se queres validar um modelo atômico, nós temos uma distância muito maior entre a consequência que nós vemos ou sentimos e o que estamos tentando validar, que é a estrutura implícita no mundo que estamos tentando inferencialmente estabelecer o que ela é. Quer dizer, então isso aí é uma coisa importante, quer dizer, porque na química, particularmente, a gente mexe com muita inferência, né? Esses modelos são todos inferidos, eles não são observáveis, né? Então, nesse esquema, para um químico é muito mais complicado esse processo de avaliação, né? E de julgamento das consequências práticas da sua ciência, né? Não são somente as ciências naturais que agem dessa forma. Várias comunidades fazem inferências sobre o não observável, né? A própria filosofia da ciência mudou o seu foco e começa a trabalhar no modelo antropológico e tenta responder como esse grupo trabalha a produzir e divulgar o conhecimento. Você vê que a filosofia da ciência, recentemente, com os trabalhos de Latour, por exemplo, que é um que trabalha nessa tendência, ele quer entender como que o pessoal trabalha ao produzir e ao divulgar o conhecimento. Então, ele vai acompanhar as práticas que esse pessoal faz ao produzir. Então, ele vai para uma comunidade, por exemplo, né? O Latour tem vários livros que ele aborda isso aí, né? Ele vai para Laboratory Life, né, que é um dos livros, ele aborda como que essas pessoas elas usam a informação, como que elas bolam a experiência. Então, tudo isso ele vai olhar na prática, né? Não há diferença entre fazer epistemologia e entender como um grupo humano funciona do ponto de vista antropológico. Então, nesses termos, teremos base para escolher qual conhecimento, qual teoria aceitar, considerando-as criticamente e verificando suas consequências para a prática. É isso que queremos dizer quando nos referimos ao poder pragmático de diferentes zonas de um perfil. É nesse sentido que a teoria dos perfis conceituais não está comprometida com o relativismo, ou pelo menos com formas radicais de relativismo do tipo vale tudo, né? Então, por quê? Porque nós queremos ver qual que é o poder pragmático de uma teoria. Então, naquele exemplo que eu dei do calor, né? O poder pragmático da linguagem cotidiana faz com que você use o calor de uma maneira, quer dizer, que é cotidiana, né? É um conceito cotidiano, proporcional à temperatura. Então, por quê? Porque eu tenho consciência que esse é o modo mais adequado para a situação, né, numa loja, assim por diante. Então, os quatro compromissos pragmatistas, que é a interação, pluralismo, comunidade, interferência, acho que eu vou pular isso aqui, eu já falei muito pragmatismo. Então, eu vou só no pluralismo, né?
porque o pluralismo é algo que nos interessa. Se nosso intelecto tivesse interessado tanto em relações disjuntivas quanto em relações conjuntivas, a filosofia teria se celebrado com igual sucesso a desunião do mundo, né? A questão não é que a diversidade deve ser vista como mais fundamental que a unidade, mas que nenhuma é primordial ou mais essencial ou excelente que a outra. O compromisso com o pluralismo deixa claro que tanto uma ruptura com o que James via como tradição filosófica, quanto o interesse explícito em perceber e até promover a diferença. O James é o que enfatiza isso melhor, né, do pluralismo, quer dizer, ele enfatiza que você deve valorizar a diferença, né, tanto quanto a unidade, né? E aí entra essa questão do pluralismo representacional que está lá nesse livro nosso, né? E aí o pluralismo e o desmonismo. Quer dizer, a tese do mínimo pluralista que está nesse livro em muitos casos, agentes fazem uso de uma pluralidade de representações sobre o mesmo fenômeno distintas e, no mínimo, parcialmente incompatíveis. Cada uma delas tendo um conjunto de contextos ou condições na quais é legítima e usada preferencialmente. E aí a carga teórica, né? Embora nós, nessa introdução escrevemos que as representações são representações de fenômenos, isso é feito apenas por uma questão de simplicidade. Alguns sistemas representacionais podem se referir a objetos que são relativamente independentes de qualquer teoria específica, por exemplo, um órgão biológico, enquanto outros podem se referir a objetos dependentes da teoria, como orbitais moleculares. Então, nesse sentido é que a gente aqui fala representações sobre um fenômeno, mas o correto seria representações sobre um fenômeno, um evento, quer dizer, representações sobre as várias questões que a ciência define, né? Então, agora eu vou apresentar aqui esse perfil conceitual do calor em comunidades situadas, porque o perfil conceitual do calor, nós tínhamos feito ele, é um texto meu e da Edene, que saiu na Revista Brasileira de Pesquisa, Educação e Ciências, e depois a Angélica Araújo, no até doutorado que eu orientei, né, ele pegou esse perfil conceitual e trabalhou técnicas de refrigeração em bombeiros militares, que são pessoas que lidam com o calor nas suas práticas profissionais. Então, por isso que eu achei interessante esse trabalho, porque ele sai um pouco do contexto escolar, né, e vai para contexto de práticas profissionais, onde as pessoas têm que lidar com aquele conceito. Então, o que que a Angélica fez? Ela observou esses grupos durante um tempo grande, quase que uma observação etnográfica, né? Com os bombeiros, ela não teve muita sorte, porque ela ficou um mês no quartel de bombeiro lá em Diamantino, esperando. Apareceu incêndio nenhum apareceu. Acabou que ela resolveu, assistiu e filmou aulas de formação de oficiais de bombeiros, né? Então, aí, deixa eu só. E os técnicos de revelação, ela acompanhou também aulas e acompanhou eles lidando com problemas diversos. Então, esse perfil aí me parece bem interessante, né? E aí, o calor, aqui está misturado os dois perfis, o que a gente fez antes com o que a gente fez agora, né? Porque essa da comunidade situada, mas eu vou, só para dar uma ideia, né? A sensação de quente frio é a primeira, calor como sensação, propriedade dos objetos, né? Então, objetos quentes passam calor e calor é como oposto ao frio. Então, objetos frios passam frio, né? Você tem o substantivo, né, calor e frio, você tem o verbo esquentar e esfriar, você tem o adjetivo quente e frio, né? Então, na linguagem cotidiana, que é onde que isso aqui se situa, né, o calor é proporcional à temperatura, né? Você fala, então calor danado é porque é um calor alto, né? Não é baixo, né? Ou tá um frio danado e o calor como oposto ao frio, né? Então, o gelo esfria a bebida, né? E a gente sabe que não é o gelo que esfria a bebida, é a bebida que passa calor para o gelo e ele derrete, né? Então, agora o calor animista, que o fogo é vivo, pessoa quente, chama viva, e os bombeiros usaram esse calor animista porque eles atribuíam o calor vai bater no teto, eles falam, usam o calor como um agente. Então, o calor é esse calor animista, né? O calor como substância, né?
Lavoisier, por exemplo, listou o calórico como um dos elementos químicos, né? Uma das coisas que a gente tem evidência disso aí é essas ondas de calor que emergem na estrada, né? Então, você vê essas ondas de calor, aí você está vendo o calor ali, né? Então, pessoas que instalam um ar-condicionado e aparelho de aquecimento lidam com fontes quentes e frias que liberam substâncias que contêm as qualidades de quente e frio. Aí, né? Calor como temperatura elevada e muito usado pelos bombeiros o tempo todo, né? Eles usam essa questão. E o calor como energia em trânsito, que é o calor da ciência, né? Tanto que não tem nem como ilustrar, né? Calor proporcional a diferente temperatura, né? E pode haver mais calor a temperaturas mais baixas, desde que ΔT seja maior, né? Então, é esse aí que é o perfil, né? E aí as zonas foi esse calor como sensação térmica, calor quente, calor frio, calor animista, calor como agente, calor como substância, calor como temperatura elevada, calor como energia em trânsito. Aí eu vou pegar aqui algumas modos de falar dos técnicos de refrigeração, né, que comprovam isso aí, né? Aí isso ficou um pouco artificial, mas é a maneira, porque se você pega a fala toda, dá muita confusão. Então, perder, ganhar, troca de calor quente e frio, isso são coisas consolidadas pela ciência, a ciência sempre fala desse jeito, né? Então, aí a gente colocou isso como a forma que eles estão usando, formas científicas, né, de falar. Outras formas, calor como substância. Aí ele fala adicionar, mandar, pegar, tirar calor, ou em sentido contrário, eliminar, ceder ou rejeitar calor. Aí o calor aparece como substância, né? Mandar essa temperatura toda, troca de temperatura, calor como temperatura elevada, né? Vai estar quente quando você toca, conforto térmico, é o calor como sensação térmica. Isso aí são as formas de falar dos técnicos de refrigeração, né? E aí, a maioria desse pessoal apresenta um discurso híbrido. Quer dizer, o discurso ele tem mais de um significado de calor no discurso. O discurso híbrido a gente está trabalhando com a conceituação de Bakhtin, né? Bakhtin, ele conceitou o discurso híbrido como aquele que expressa duas vozes, né? Dois pontos de vista, duas coisas distintas. Então, aqui tem esse é o professor, né, que dá aula. O refrigerador tem que estar bem localizado, bem arejado, para que ele possa ter uma troca de calor suficiente, para que na hora que ele perde calor, aqui para o ambiente, se você põe a mão nele, vai estar quente, a temperatura de aproximadamente pode chegar a uns 90 graus. Então, tem calor como energia e calor como sensação térmica, né? Nesse discurso aqui. Agora, o modo de falar dos bombeiros, né? Os consolidados para a ciência é o perder e ganhar e quente e frio. Outras formas, é, a chama ela vai pegar fôlego, vai começar a bater no teto, o calor vai começar a bater no teto, o calor como agente, né? Aí, calor como substância, concentrar, acumular, absorver, entrar, sair, aumentar, eliminar, minimizar. E calor acima de tantos graus, né? Calor, ganhar ou perder temperatura. Calor como temperatura elevada. Aquela sensação quando você toca aquele calor irradiado é o calor como sensação térmica. E aí o discurso híbrido, o oficial Silva lá, ele, na hora que ele está dando aula, ele fala, o calor continua aumentando, tranquilo. Isso, né? A terceira fase está ali entre 13 e 15% de oxigênio, então ali a ausência é quase nenhuma chama, e o calor acima de 300, 400 graus, entre 300 e 400 graus. Então é o calor como substância, né? Porque ele continua aumentando, e o calor como temperatura elevada aqui nesse discurso híbrido, né? Então, os bombeiros militares e os técnicos de revelação usam geralmente um discurso híbrido sobre calor. No discurso híbrido, várias zonas do perfil conceitual de calor aparecem ao mesmo tempo. Certos significados do conceito de calor tornam-se úteis e necessários para a performance profissional dos técnicos em refrigeração e dos bombeiros militares. Essas comunidades atribuem diferentes significados para o conceito de calor, que são importantes para interpretar e operar em várias situações no seu ambiente de trabalho.
Eles usam calor como associado a temperaturas elevadas, calor como sensação térmica e calor como substância. Dessa maneira, o calor pode ser entendido, medido, transportado pelos técnicos de refrigeração ou pode ser combatido pelos bombeiros militares, né? Que é isso que cada um faz, né? As zonas conceituais de sensações térmicas, calor como substância e calor como temperatura elevada, são importantes para ambas as comunidades. Agora, a zona calor como agente é importante apenas para os bombeiros militares. Ele fala, o calor vai atingir tal vai bater no teto, né? Então, a zona calor como energia em trânsito, por sua vez, é usada apenas quando as outras zonas não são suficientes para lidar com o problema em questão. Então, isso é interessante porque no próprio manual que os bombeiros usam, né, tem várias passagens que você tem outras zonas conceituais de calor que não é essa calor como energia em trânsito. E é impressionante para os alunos, o que que é calor? Imediatamente o aluno, né, desse grupo de oficiais fala, é energia em trânsito. Então, ele não tem nenhuma dúvida quanto à conceitualização. Só que essa conceituação dele não funciona na maioria dos problemas que ele aborda, né? Então, ele tem que usar essas outras zonas para que isso ganhe sentido, né? Então você vê que é uma decisão pragmática, né? Que a pessoa adota frente a um problema que ela está vivendo ali, ela vai e adota algumas concepções de calor. Os técnicos de revelações e bombeiros militares são conscientes do uso de diferentes conceitos de calor e do valor pragmático desses usos. Então eles são conscientes. Quando você conversa com eles e fala, você fala isso, você fala, ele reconhece. Então ele é consciente disso e ele usa mas ele usa isso de uma maneira mais ou menos que não é tão consciente no uso. Mas ele, quando você pergunta, ele revela consciência, né? Então, agora, esse aqui é o perfil de molécula, né? O uso da teoria em um contexto acadêmico. Isso tem a ver. Eu publiquei nesse livro do Conceptual Profile, né? A Theory of Teaching and Learning Scientific Concept, junto com o Luiz Otávio Amaral, que é um professor aqui do FMG. Nós publicamos uma aproximação do domínio sociocultural para a molécula, né? Então, nós investigamos a história da ciência, a história da molécula e tal, e publicamos um artigo sobre isso, né? E a Renata, que foi minha orientanda de doutorado, hoje está na Universidade Federal de Lavras, né? ela achava interessante isso aí e ela pegou esse conceito para aprofundar os outros modos de pensar e falar no ensino superior. Então, ela fez isso aí e a gente submeteu, está submetido, né? The conceptual profile of molecule as a manifestation of representation of pluralism in chemistry. Nós submetemos para Science Education, já está em avaliação, né? De acordo com o dicionário Oxford, a palavra molécula apareceu no idioma inglês em 1678, a partir da tradução da palavra francesa molécule. A palavra pode ser encontrada no Traité Élémentaire de Chimie de Lavoisier para designar as unidades menores em que se pode dividir uma substância sem mudar sua natureza química. Então, é o perfil conceitual de molécula. O perfil conceitual de molécula, conforme usado em química, deve ser composto de 6 zonas, né? Os primeiros princípios: substancialismo, átomos arranjados geometricamente, composicionista, interacionista e molécula moderna. Então, nós não encontramos nada de primeiros princípios no uso que os estudantes de ensino superior de química fazem do conceito de molécula, né? Que os primeiros princípios aqui estão ligados à questão esses princípios mesmo aristotélicos, né? Então, já o substancialismo é muito comum, os professores usam direto, né? E aí vamos ver, eu vou identificar apenas 3 zonas, né?
Então, substancializa a menor parte, molécula tem propriedades como temperatura de ebulição, temperatura de fusão e cor do todo, a substância. Então, é essa confusão entre molécula e substância, né? O substancialismo. É, e isso aí está disseminado, né? A própria definição da molécula em exemplares mais antigos do CRT Handbook of Chemistry and Physics é substancialista. Ó. Eles falam the smallest unity of quantity of matter which can exist by itself and retain all the properties of the original substance. Então, o que que a gente vê aí, né? Primeiro é essa questão, a menor unidade, quantidade de matéria que pode existir, sei lá se existe, né? Por exemplo, a questão de moléculas de água mesmo é uma questão. Você nunca consegue isolar, porque esses estudos que tem de água a vapor mesmo são 10 moléculas, 20 moléculas, 30 moléculas, 100 moléculas que estão formando o vapor, né? Então, essa menor unidade e ela não retém todas as propriedades da substância original, né? Uma molécula não tem todas as propriedades, a molécula não funde-se a molécula não entra em ebulição, então ela não tem essas propriedades. Então, a própria definição do Hammond-Book é substancialista, né? E os átomos, essa zona dos átomos arranjar geometricamente, as propriedades de qualquer substância dependem da quantidade, dos tipos de átomo, da forma como estão ordenados, sua tipologia, da forma como estão arranjados no espaço, sua geometria, né? Então, esse deu a química é um modelo explicativo muito poderoso, né? Esses átomos arranjados geometricamente. Por exemplo, tem essa explicação do Perutz, que está é um artigo que saiu no, é, num, num periódico de divulgação científica, em que o Perutz ele fala sobre mecanismo, né? E ele usa essa 3 fracture e a R fracture, e ele mostra como que é, quando há uma transformação de uma estrutura R para uma estrutura S, o íon desse anel aqui pega um átomo de oxigênio. Quando ele volta ao contrário, quer dizer, ele passa da estrutura R para a estrutura S, ele vai para cima e aí libera o oxigênio, né? Então, ele é um mecanismo pelo qual a hemoglobina, ela toma, né, para si e libera esses átomos de oxigênio. A molécula moderna, a estrutura molecular é uma condição de núcleos localizados, nos quais partículas idênticas são indistinguíveis e a ligação entre átomos são explicadas pela teoria dos orbitais moleculares. A molécula pode ser descrita sem se referir a seus átomos constituintes, né? Aí tem um exemplo da abordagem de Euler, estrutura molecular, que é uma abordagem que ele usa esse método quântico sem fazer essa aproximação de Bohr-Oppenheim, que a aproximação de Bohr-Oppenheim localiza os núcleos, né? Então, ela trata os núcleos como fixos. Então, os núcleos são tratados como fica, é uma aproximação, aí ele faz só o cálculo da eletrosfera, né? Porque os núcleos são fixos. Quando você tira essa aproximação de Bohr-Oppenheim, o que você vê é um borrado. Então, você não vê, por esse método, você não consegue chegar numa molécula, né? Que você chega quando você faz a aproximação de Bohr-Oppenheim. Então, quer dizer, a molécula moderna coloca em questão a própria questão de molécula, né? Então, uma evidência para a estrutura dinâmica da estrutura molecular, né, para a evidência para a natureza dinâmica, é misturar quantidades iguais de vapor de H2O e D2O. Em um tempo muito curto, teremos um sistema com aproximadamente 50% de moléculas de HDO. Então, quer dizer, a própria molécula, ela, na sua convivência, ela é um ente dinâmico, né? Ela não é um ente igual a gente vê ali. Então, a molécula moderna é que dá essa visão para a gente, né? É, e tem essa questão da propriedades relacionais de substâncias químicas, né? Várias propriedades químicas não podem ser reduzidas à propriedade de substâncias. Então, você tem acidez, basicidade, comportamento redox, efeito solvente de reações. Acidez e basicidade, você só tem um ácido quando você tem uma base. Quer dizer, uma coisa se comporta como ácido porque outra se comporta como base. Então, essas propriedades elas dependem da interação entre as moléculas, não somente da estrutura de uma espécie isolada.
Então, você vê que com o perfil é, conceitual de molécula, a gente limita, né? Muito obrigado mesmo. Eu saí aqui, deu uma confusão. Mas a gente limita o alcance, né, da própria visão de molécula. Quando você entra na abordagem moderna de molécula, você tem uma questão é, que você vai restringir a questão da molécula para algumas descrições, mas não todas as descrições. Então é isso aí. Muito obrigado, viu? É um prazer enorme. Estou aqui para as perguntas. Acho que eu cumpri meu tempo. Beleza. Sim, muito obrigado, Eduardo, com 1 hora de fala, tá excelente. Para a gente passar para perguntas, enquanto a lista circula. Sim, uma, duas, três, eu vou passando, quatro lá no fundo. Tem duas listas, pessoal, e como hoje os Vou pegar convidados uma são caneta. muitos, Vou vai pegar uma ser caneta. diverso. Sim. Como é o nome dele? Quatro. Ah, para ele chegar lá, acho que saiu. Todos assinaram? Para ele chegar, tudo saiu de uma vez. Eu não tinha caneta, não. Boa tarde, professor. Meu nome é Francisco Mateus, sou aluno de mestrado aqui do PIEC e queria fazer algumas perguntas. A primeira é que você falou em aprendizagem sobre novas zonas. E quando se trata de Vygotsky, eu queria saber se essas novas zonas poderia ser através da zona de desenvolvimento profissional, que é o famoso ZDP, né? Que os alunos eles meio que aprendem entre eles mesmos. E a respeito também do pragmatismo, eu queria saber se ele pode se concretizar através de uma prática experimental, que já que ele necessita de algo que se concretize. E a outra pergunta seria a respeito dos perfis conceituais. Se ele pode sofrer mudança perante essas aulas ou esses experimentos aí que vocês fez com os bombeiros ou com os técnicos. Se esses perfis eles podem mudar ou se podem permanecer o mesmo. Então, pode responder? Pode, depois a gente passa para a próxima. Eu estou sem caneta aqui, eu estou indo uma por uma. Mas então, essa questão da ZDP, isso aí, como a questão da ZDP como um princípio para você ensinar, ela se aplica a toda e qualquer questão. Então, você pode ensinar os perfis conceituais usando esse conceito de ZDP também, né? Então, porque aí é melhor você usar aquela interpretação do que o Brunner faz do conceito de ZDP, né? Que é um andaime, né? Que você coloca um suporte para a pessoa, para ela conseguir resolver o problema, e depois você tira esse suporte e a pessoa permanece ali, né? Com aquela concepção que ela desenvolveu por meio desse suporte. Então, eu acho que esse é uma tradução boa do conceito de DP, e eu acho que isso funciona para qualquer questão, né? Então, se você for ensinar de acordo com o perfil conceitual, você pode usar isso também. É, o, a outra pergunta era. Aí, tá vendo? Eu esqueço, porque eu tenho que anotar essa. Sobre os pragmatismos, se ele se pode se Ah, concretizar através de uma prática. não, o pragmatismo qualquer. Como eu falei, qualquer grupo, qualquer comunidade, você vai ter um processo de investigação é fundamental para aquela comunidade sobreviver. Então, como eu falei, uma coisa é a comunidade de pescador, uma comunidade de agricultores, que o produto do que eles fazem, eles plantam, né? Então, é o que eles vão colher, é o que eles vão pescar. Então,
qualquer problema que eles vão ter em relação a isso. Às vezes não tá aparecendo peixe, então é um problema. Vamos ver como é que nós vamos sair disso aqui. Mas o pragmatismo é usado também para analisar a ciência, né? A ciência da natureza. Então, como é justamente por analisar a ciência da natureza que é muito mais complexa a questão da tomada de decisão aí, de fundamentar uma atitude, de você julgar a eficácia de um determinado sentido, né, de uma palavra ou de um conjunto de significados ou de uma teoria mesmo, é aí que você vai ter que fazer essa prática experimental, porque a prática experimental é parte do conhecimento da ciência. Só que aí você tem, o Peirce fala em atitudes, né? Que ele fala que a melhor atitude que você pode ter é a atitude que ele chama da ciência, né? Mas ele não fala isso como ciência moderna, ele fala ciência de uma maneira geral. Mas, de alguma forma, eu acho que as ciências da natureza, elas usam o método experimental e é um método muito confiável. Então, eu acho que, desse ponto de vista, você pode usar o pragmatismo também para analisar a própria ciência moderna, né? E a última é o perfil conceitual. Se esse perfil conceitual eles se aplicam. Então, o perfil de calor, ele se mostrou praticamente o mesmo. Não tinha, quer dizer, a questão do agente que a gente colocou você lidar com o calor como um agente, a gente colocou dentro do animismo, porque o animismo já aparecia em outros perfis, mas aparecia como aquela questão que o calor é vivo, que o fogo é vivo, que as pessoas quentes são mais dadas, né? Vamos dizer assim, a pessoa fria, a pessoa esquisita. Então, isso já apareceu em outros, mas não apareceu justamente com essa questão do agente, que apareceu dentro dos bombeiros militares. Então, eu acho que é, todo perfil, quando você for usá-lo numa determinada comunidade, para estudar aquela comunidade, você vai ter que adaptar esse perfil para aquela comunidade, porque aí é aquela questão da cultura que eu falo. Quer dizer, então as zonas, o perfil é uma coisa individual, cada indivíduo tem seu perfil, mas as zonas que constituem um perfil são gerais para uma certa cultura, mas essa cultura pode ser muito específica, né? Nesse caso aí, não houve uma mudança muito geral quando a gente pegou esse conceito de calor, que era trabalhado na escola, e foi trabalhar com bombeiros militares e com técnicos de refrigeração. Então, as zonas que apareceram foram mais ou menos as mesmas, mas isso poderia ser diferente, né? Eu acho que é sempre importante quando você vai para uma situação dessas, você tentar primeiro entender se aquele perfil vai se encaixar nas visões de mundo que esse pessoal está trazendo. Então é isso aí. Beleza. Deixa eu ter visto aqui, professores. São dois professores que levantaram, três ali no fundo, não é? Algum estudante? Não vi nenhum estudante levantando. Prioridade dos estudantes, segundo. Depois eu levo para os professores. Olá, boa tarde, professor. Meu nome é Luísa, eu sou aluna de mestrado aqui do PIEC e a minha área de pesquisa, a minha linha de pesquisa é em conhecimentos docentes, né? Conhecimentos que o professor põe em prática na sala de aula. Então, eu fiquei Uhum. muito curiosa para saber se existe algum trabalho de determinação dos perfis conceituais de professores, professores de ciências da natureza. Olha, não tem, que eu saiba, não. Quer dizer, isso aí a gente. Porque o que aconteceu com os perfis é que hoje tem gente usando os perfis como uma teoria de base, quer dizer, as pessoas falam alguma coisa do perfil, mas não constrói perfil, não faz nada com perfil, só usa aquela teoria como uma teoria de base para discutir determinadas questões. Então, e tem pessoas que estão usando a teoria do perfil para construir perfis conceituais de determinados conceitos. Então,
nessa turma aí que tem a chance de, né? Porque teve uma pessoa que é chilena que ela estava interessada em fazer o perfil de aprendizagem. Agora, eu não sei, eu depois não acompanhei o trabalho dessa pessoa, eu não sei se ela chegou à conclusão desse trabalho ou se ela não chegou à conclusão. Então, era a questão da aprendizagem que tem a ver um pouco com esse trabalho dos professores, mas de professor mesmo não foi feito nenhum perfil ainda não. Beleza. Agora, Oi, Eduardo, eu não sei se você me vê, Maurício, tudo bem? Opa. Então, agradecer aí o seu seminário, a apresentação excelente, né? Como todos os seminários que você apresenta. Eu gostei muito dessa apresentação sua da questão do relativismo, né? Acho que é uma questão emergente importante. E eu gostei muito também da solução em cima do pragmatismo. Porém, eu tenho uma questão, e aí eu queria saber como que você responde. Quando a gente pensa nas culturas com uma certa autonomia, né, elas se localizando e de certa maneira com barreiras mais ou menos bem delimitadas, eu acho que essa abordagem pragmática ela funciona muito bem, né? Ou seja, a validade é pelo uso local. Agora, quando a gente imagina numa situação contemporânea, né, onde você tem a questão da globalização, em que claramente essas fronteiras estão borradas, em que você tem superposição de práticas culturais, como que o pragmatismo dá conta de, por exemplo, não sei se eu vou pegar um bom exemplo, tá? Mas só para tornar o meu argumento mais fácil de entender. Você pega, por exemplo, a questão da água, o uso da água. Imagina um rio, né? Como aconteceu lá depois do caso Mariana, aqui no Rio Doce, né? Que ele passa por comunidades tradicionais indígenas e que lá você tem uma certa concepção do que é a água, do que ela faz parte, mas que essa mesma água é partilhada por uma mineradora que está logo ali em cima e que tem uma concepção completamente diferente. Como que eu escapo quer dizer, como que uma perspectiva pragmática resolve o problema desses conflitos, né? Onde, de certa maneira, você tem duas maneiras de conceitualizar a ideia de água, que claramente, se elas não colidissem, elas funcionariam muito bem, né? Dentro de cada perspectiva, mas a impressão que dá é que as zonas onde o relativismo ele de fato apresenta problemas são justamente nessas zonas de superposição. Como que a gente lida com essa perspectiva pragmática apesar disso? Não sei se você acha isso uma questão relevante ou o que você pensa sobre isso? Eu agradeço, viu, Maurício? A questão é muito boa. Eu acho que, quer dizer, você tem essa questão, é, essa teoria dos perfis conceituais, acho que é uma das coisas é, que ela tem um relativo sucesso é justamente o fato dela permitir você elaborar como programas ou objetos de estudo para as mais diversas comunidades. Então, as comunidades indígenas, por exemplo, você pode elaborar um perfil e ensinar essa comunidade de acordo com esse perfil, né? Só que nós estamos falando de ensino de ciências, né? Então, nós temos um certo compromisso com a questão da ciência, né? A ciência ela dá suporte, aí é uma crítica à ciência, né, contemporânea. A ciência contemporânea, hoje, ela dá suporte não só, ela dá suporte a diversas, diferentes tipos de ação, e muitas dessas ações não são ações que são bem vistas, né? Então, por exemplo, essa ação da mineradora, por que que ela usa água? Por exemplo, aqui em Minas Gerais você tem um problema sério da mineradora, que a mineradora ela vai retirar o minério das montanhas. Nessas montanhas, à medida que a mineradora cava, ela atinge os lençóis freáticos. Então, quando ela destrói a montanha, ela não só destrói essa montanha, ela destrói toda o potencial de água que tem ali naquela montanha que pode abastecer, essas águas podem abastecer uma comunidade como Belo Horizonte. Então,
essa questão da água é uma questão chave, né? Porque, então, eu acho que nesse caso, você teria que colocar se você colocar essas duas questões em debate, você vai poder, de alguma forma, contemplar algumas coisas que são mais favoráveis a uma ou a outra. Mas eu acho que, do ponto de vista da interpretação, a comunidade mineradora, ela vai fazer uma interpretação dessa questão da água que é mais ou menos comprometida com as coisas que ela quer preservar, né? Que é a exploração mesmo. Então, eu acho que, desse ponto de vista, eu acho que o pragmatismo, o que ele fala que a coisa funciona para uma comunidade local. Então, eu acho que nós estamos sempre trabalhando com essas comunidades locais. Por exemplo, a gente, apesar de trabalhar com o ensino de ciências, então você vai ensinar calor. Calor é um conceito geral da ciência. Mas você tem que ter cuidado ao ensinar calor, que você pode estar ensinando calor para uma futura comunidade que não vai usar calor cientificamente. Então, esse exemplo, né, dos bombeiros dos técnicos de refrigeração é um exemplo disso. Quer dizer, você chega lá com um ensino de calor, mas você não pode se fiar somente nas questões acadêmicas, você tem que ir além, né? Então, eu não sei, quer dizer, eu fico meio na dúvida dessa sua pergunta, como que respondê-la, mas eu acho que, do ponto de vista, você teria que propor um debate, né? Quer dizer, todas as pessoas que fazem uso das águas do Rio Doce, se essas pessoas debaterem, você vai explicitar certas posições e aí você vai conseguir colocar uma máxima pragmática em ação, quer dizer, julgar qual dessas posições mais útil, né, ou é, é, é mais tem mais consequências, né? Então, eu não sei se eu respondi essa pergunta, mas eu vou por aí, né? Obrigado. Marcelo. Oi, Eduardo, é Cristiano. Oi, Obrigado pela Cristiano. apresentação. Eu acho que o que resolve essa questão é considerar, do ponto de vista da teoria e metodologia do levantamento do perfil conceitual, a dimensão axiológica, né? Quer dizer, o que que o conceito vale? Qual é o valor e o fim desse conceito? E é ali que vai dar a disputa, né? Porque não vai ser só a dimensão epistemológica que vai dar conta da resolução do problema, né? Em particular nesse. Bom, a minha pergunta, Eduardo, ela tem a ver mais com a perspectiva filosófica, que é a ideia do pluralismo representacional, né? E a minha dúvida está na relação entre representação e objeto. Afinal, o pluralismo representacional, o pluralismo epistemológico ou o pluralismo ontológico é da representação ou é do objeto? E qual seria Então, a relação entre representação e objeto nessa perspectiva, né? essa questão do pluralismo representacional é um nó bem grande, porque ao entrar em debate com as pessoas para a gente fazer esse livro, né? Porque esse livro surgiu, você estava, né, na Ezera, né? Ah, tá. Em 2019, quando nós fizemos um simpósio lá, que foi organizado pelos canadenses, né? E cada um apresentou, e é a partir dali que surgiu a ideia de fazer o livro e tal. Então, aí a questão da representação é sempre algo porque o pragmatismo, ele pode, ele não valoriza uma coisa simplesmente para ser uma representação, ele valoriza por ser um objeto, né? Então, é o objeto que tem valor nessa questão, né? As representações quer dizer, elas podem ser várias, né? Mas o compromisso que a gente colocou foi que a gente entende que, então, há uma variedade de representações que o perfil conceitual admite.
Mas a representação eu acho que é apenas algo que você cola no objeto, né? Mas você precisa de resgatar o objeto. E aí tem uma questão que o pragmatismo explora também bem, que o objeto não é quando você nomeia, né? Por exemplo, eu me deparei aí com. Então, vamos pegar uma galinha, né? Uma galinha é um objeto bem situado. Mas quando eu chamo esse objeto de galinha, eu já não estou mais me referindo a este objeto, né? Aí, a este objeto, eu faço com ponto, né? Aí, este objeto é o objeto local. Quando eu falo galinha, já não é mais esse objeto. Já é uma categoria, né? É uma categoria que permite, então, você vai ter sempre essa questão. Então, eu acho que a importância, para mim, é do objeto, né? Mas a representação ela revela os esquemas conceituais que a pessoa tem, entendeu? Então, por exemplo, quando você chama a galinha de galinha, você revelou que você está num determinado campo e que você está usando uma representação que é uma representação geral, né, de todos os objetos galinha, mas nunca é aquela galinha que você encontrou ali. Então, eu acho que essa distinção é importante e o pragmatismo leva isso em conta, né? Então, eu acho que nós tivemos muito problema com o pessoal para fazer esse livro, porque eu acho que eles tinham uma visão muito representacionalista demais, para o meu gosto, né? Então a gente ficou, nós chegamos até a propor que a gente ia fazer um capítulo que era negar a representação, mas aí nós desistimos dessa ideia porque nós começamos a fazer isso, deu muito trabalho, aí nós desistimos e não negamos, não, mas e não ia ficar muito coerente com o livro como um todo, né? Mas eu acho que é um pouco por aí, né? Não sei se eu te respondi. Legal, obrigado. Talvez, Eduardo, talvez Ah, uma alternativa ao pragmatismo seria uma perspectiva mais dialética, né, em que objeto e representação convivem de certa forma. Não sei. Não, mas o pragmatismo ele admite isso, né? Quer dizer, que todas essas circunstâncias que você olha para um objeto, você tem que considerar todas quando você vai determinar o que que aquilo ali é, né? Então, eu acho que e do ponto de vista da dialética, o Dill usa muita dialética, tá? O Dill tinha uma influência marxista, então ele vai tem muita convergência com Vygotsky, né? Então, eu acho que é uma coisa interessante isso. Professor, mais uma pergunta. Eu sou Fernando, aqui do Instituto de Física, e vai na linha do Wittgenstein, dos jogos de linguagem, ou seja, a gente sair dessa perspectiva que relaciona, né, significado ao objeto, a gente estava comentando há pouco, e entra nessa perspectiva do jogo de linguagem. É, eu prefiro não entrar nessa questão, porque os jogos de linguagem tem várias nuances, né, que você tem que respeitar. Então, eu prefiro não falar que nós não entramos no jogo de linguagem, mas, de alguma forma, eu acho que essa questão dos jogos de linguagem, ela sempre vai influenciar nessa questão de que quando você vai analisar as ferramentas que as pessoas vão usar, né? Então, as ferramentas que vão ser usadas, elas vão ser usadas de acordo com alguns jogos de linguagem. Então, isso aí tem a ver. Mas eu prefiro não entrar nisso. Eu prefiro, quer dizer, eu me atenho ao pragmatismo para é, arrumar essa solução aí. Olá, professor Mortimer, obrigado pela palestra. Eu só queria comentar que eu sou professor Ortega, os alunos, eu dei o curso de Elementos e Estratégias agora e a gente discutiu na segunda parte do curso o seu trabalho sobre linguagem e formação de conceitos em sala de aula. E muito estou feliz de ver muitos alunos aqui que ficaram aí estimulados com os questionamentos que foram levantados quando a gente discutiu o perfil conceitual e a sua prática de ensino, levando em consideração o perfil como uma possibilidade de
uma possibilidade pedagógica, né, vamos dizer assim, e estão muitos aqui presentes. Estou feliz de ver. E a pergunta eu queria resgatar o que o Maurício falou, que eu achei interessantíssimo, né? Quando a gente tem duas concepções de mundo, a do índio e a da mineradora, que refundem o conceito de água de uma forma radical, Uhum. conflituosa e para qual que nos traz de novo o fantasma do relativismo, né? Que deve ser olhado aqui como uma possibilidade histórica de refundação do mundo, refundação de práticas, né? Para dar sentido a esse conflito e não numa perspectiva somente da eficácia dos seus usos, que agora a gente tem dois usos eficazes em conflito. Né? Um preservacionista, outro destruicionista, se eu posso Bom, dizer assim. mas esses valores aí, pela colocação do Cristiano, né, quer dizer, se você leva para o lado dos valores, você mostra claramente que um lado não é agora, esse lado, o lado das mineradoras, eles fazem uso da ciência. Então, eles não vão chegar lá e falar, não, nós queremos destruir a água. Não, não vão falar, não. Eles vão falar um outro discurso científico e que vai ser mais difícil porque para você colocar esse debate em termos de posições, né, que a gente sabe que, por exemplo, a Vale, o tempo todo ela fala que a Vale ela é sustentável, ela faz política sustentável, e a gente sabe que aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, Quadrado Ferrífero é uma coisa muito séria. A água de Belo Horizonte vai acabar, porque eles estão tirando tudo quanto é montanha aqui perto. Então, essas montanhas é onde está a nossa água. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte você tem uma cadeia de montanhas que nasce inúmeros rios, que hoje são todos enterrados. Não tem um rio mais em Belo Horizonte que não seja enterrado. Até o Arrudas, que era um ribeirão largo, né, foi enterrado. Então, mas quando você for discutir com essa mineradora, ela não vai falar o que nós estamos falando dela, não. Ela vai tentar fazer um discurso que, de certa forma, esconda certas coisas que ela faz. Entendeu? Então, esse que é o problema, né? Porque você tem. Então, no discurso, todo mundo concorda, mas aí você tem que entrar um pouco pelos valores mesmo, né? O que que nós estamos defendendo? Então, eu acho que é um pouco por aí. Vai. Era isso, só uma contribuição. Eu li recentemente o livro Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Um texto vibrante, ensanguentado, político, filosófico, tem de tudo ali. Ele mostra as marcas da colonização e nos capítulos finais existe um capítulo chamado Dentes de Ferro sobre o Brasil. Nesse capítulo ele mostra o poder das mineradoras em fazerem montanhas desaparecerem da noite para o dia e deporem os presidentes brasileiros, terem lobbies na política, etc. Ele mostra uma arquitetura assombrosa que é o poder delas em definir nossa realidade política, social, como colônia, que é a proposta do livro, etc. Né? Aqui em Belo Horizonte, só para você ter uma noção, a mineradora ela se imiscuiu com a política e ela apoia todos os partidos, inclusive o PT, entendeu? Então, o próprio PT ele tem um viés aí meio enrolado aqui em Belo Horizonte, porque as mineradoras estão por trás, né? Então, sempre aparece essa dúvida, entendeu? E teve uma coisa que foi lastimável, que foi apresentar o governador, quando era do PT, né, o governador de Minas Gerais, ele, quando teve esse desastre, no dia seguinte ele apareceu dando uma entrevista com o uniforme da Samarco, que era a empresa responsável pelo desastre, né? Então, quer dizer, aí que você vê, né? Então, essa capacidade das mineradoras é uma coisa do outro mundo, né? Opa, tudo bem? É, Boa tarde, eu sou o João Pedro, eu sou discente de doutorado. Eu tenho duas dúvidas que são bastante diferentes. Uma primeira é um esclarecimento com relação ao uso do pragmatismo que você fez no seu trabalho. Me parece, eu assumo antes que eu sou ignorante com relação ao pragmatismo na filosofia, mas me parece que existem duas concepções distintas.
Uma primeira é você ser pragmático com relação à comunicação. Se assume que algo é verdadeiro, mas para comunicar você faz uma aproximação da linguagem. E uma segunda seria essa concepção pragmática que me parece a que o senhor apresentou, que é ser pragmático com relação ao próprio conhecimento científico. A minha dúvida surgiu no momento em que você começou a apresentar o perfil conceitual do calor. Eu não sei se foi alguma coisa devido à oralidade, mas você comentou de uma forma cotidiana de expressar sobre o calor, e logo em seguida falou, mas a gente sabe que não é isso. A gente sabe pela concepção científica tal, que é o calor em transição. Então, me pareceu que quando você expressou a coisa dessa forma, você estava recorrendo ao pragmatismo com relação à comunicação. Então, o primeiro esclarecimento seria com relação a isso. Eu não sei se eu expresso a segunda dúvida ou. Tá, eu vou então. Repetir, porque eu não. Ó, é só o finalzinho. É só o final que eu não peguei, é, né? a minha dúvida Eu surgiu peguei tudo. quando. Tá, Não, é isso. Quando surgiu, tá tudo bem. Aí você falou o que veio em seguida que eu não peguei, que isso. Aí cortou aí. quando o senhor apresentou então essa distinção do conceito cotidiano e falou, mas a gente sabe que não é isso, tem o conceito científico, me pareceu então que moveu isso para uma distinção pragmática com relação à comunicação e não um pragmatismo com relação ao conhecimento científico. E aí Não, a porque segunda. eu tenho que me perdoar aí, porque eu sou químico, né? Então eu tenho essa cultura. Então eu falo, não é bem isso, né? Porque quando a gente pega essas falas, mas essas falas, elas são pragmaticamente eficazes, né? Então, quando você, você num ambiente pede uma blusa bem quente, é muito, pragmaticamente, isso é muito eficaz. Então, é a linguagem, de certa forma, isso é parte da linguagem. Então, eu, como um cientista, eu sei que eu poderia formular de outra maneira, né? Eu poderia pedir uma blusa feita de um bom isolante térmico que impeça que o meu corpo troque calor com o ambiente. Mas eu não faço isso porque eu sei que, pragmaticamente, a linguagem cotidiana naquele contexto vai ser melhor do que a linguagem científica. Então, é isso. Agora a observação que eu fiz é um pouco a minha cultura, né? A minha cultura que faz essa observação. Mas um aluno, por exemplo, que ele adquire essa noção e toma consciência da noção, ele vai usar uma e outra naturalmente, porque ele não tem esse compromisso. Ele pode não se tornar cientista, ele pode não tornar nada, né? Eu acho que é um pouco isso. Esse senão que eu fiz é um pouco o meu pertencimento cultural. Ah, Não perfeito, sei se... perfeito, obrigado. Uma segunda dúvida, bem breve, é, o senhor mencionou brevemente alguns usos rápidos que se faz do perfil conceitual, né? As pessoas mencionam nas pesquisas, mas não fazem exatamente um perfil conceitual, quando você estava respondendo a pergunta de uma outra moça. Eu queria saber se, com relação a esses usos criativos, se as pessoas começam a analisar conceitos que não seriam propriamente científicos. Então, se a pessoa, por exemplo, faz um perfil conceitual com relação a algum elemento da natureza da ciência ou com relação à confiança, né? Então, pega esses termos que têm diversos sentidos, o que você pensa sobre isso, já que teve um movimento de sair do bachelar, se haveria, sei lá, vamos chutar o balde então e sei lá. Não sei se eu me fiz entendível. Eu acho que, eu não sei, eu acho que é, essa referência que eu falei das pesquisas que usam o perfil conceitual, mas não buscam determinar um perfil conceitual, elas usam algumas características da teoria que elas julgam importantes, mas que não vai resultar na feitura de um perfil conceitual. Então, essas pessoas não fazem perfis conceituais. Então, essa questão que você coloca, eu acho que é muito interessante, porque tem muita gente que, por exemplo, aí
vocês mesmos perguntaram sobre o perfil de professor, né? Que seria uma coisa interessante fazer. Então, tem muitas dessas coisas que ampliam a teoria do perfil conceitual, mas que eu acho que a gente teria que tomar um certo cuidado quando a gente for ultrapassar isso aí, que essa teoria foi feita para lidar com conceitos, né? Os conceitos, e esses conceitos que são perfiláveis, eles são polissêmicos, quer dizer, então eles têm mais de um sentido. Agora, eu acho que e o conceito é sempre um conceito que tem alguma conotação científica. Então, todos os conceitos que eu listei lá, que já foram analisados, eles têm conotação científica, né? Então, eu não sei, para um conceito muito geral, por exemplo, esse de aprendizagem mesmo, eu fiquei curioso de saber esse perfil de aprendizagem, porque ele amplia muito a questão, e talvez você não possa aplicar uma teoria como a teoria de perfis conceituais, que é para conceitos que estão dentro de um arcabouço, né? Então, o conceito de molécula ele é uma parte fundamental da química. Então, é nesse arcabouço que a gente vai entender. Então, isso é a origem um pouco do perfil conceitual, porque o perfil conceitual nasceu como um programa de pesquisa em educação e ciências. Então, ele está buscando encontrar conceitos que são importantes, centrais, né, para a ciência. Mas, hoje, à medida que foi surgindo, foi evoluindo, hoje a própria o ensino de ciência ele se expandiu muito, ele está com muitas determinações diferentes, né? Então, por exemplo, quando você pega conhecimento indígena e vai trabalhar o conhecimento indígena, você vai ter uma profusão de ideias, de conceitos que talvez, quando você tentasse aplicar a teoria de perfis conceituais, você tivesse que desenvolver um pouco mais. Então, eu acho que é um pouco nesse sentido a minha resposta. Eu não sei se a gente pode simplesmente levar essa coisa do perfil conceitual, que é bem para o conceito dentro desse arcabouço, né, do conceito científico, para qualquer situação de conceito, né? Boa tarde, meu nome é Vitor, eu sou aluno da licenciatura. Eu também tenho duas dúvidas. A primeira é quanto ao uso da ideia de perfis conceituais na prática pedagógica. Você diria que essa ideia só é usável se a gente explicitar para os estudantes que existem os vários perfis diferentes, ou se tem alguma forma de usar isso implícito ou subjetivamente? Já faz a segunda? E a segunda pergunta vai mais ou menos na mesma linha da última, só que um pouco pro lado. Se esse conceito de perfil conceitual também se aplica a objetos que as pessoas concordam qual é o objeto, mas não necessariamente o porquê dele existir. Por exemplo, função da escola. Seria possível traçar um perfil conceitual de como as pessoas enxergam escola, mesmo todo mundo concordando que escola é aquele prédio, não necessariamente o porquê a gente vai, ou o que ela faz, ou coisa do gênero. Essa segunda pergunta aí eu acho que eu já tentei responder, né? Quer dizer, eu acho que é possível, mas eu acho que qualquer tentativa de aplicação dessa teoria para esses sistemas mais amplos, você vai ter que rever um pouco a teoria, entendeu? Você vai ter que rever, porque a questão o conceito é pensado como uma parte, né? Molécula é um conceito bem preciso. Calor é um conceito, quer dizer, são partes de um corpo de conhecimentos que é a ciência. Mas o conceito de escola ele já extrapola em muito. Quer dizer, ele não. O ele parte de quê, né? O conceito de escola. Então, quer dizer, ele é uma coisa que tem uma instituição, que é a escola, tem uma imagem que as pessoas têm sobre o que a escola faz, o que a escola deveria fazer e tem uma série de coisas institucionais que a escola ela está ligada, né? Então eu acho que isso vai exigir se você for fazer, você vai ter que rever algumas coisas da teoria. Isso, eu não tenho dúvida, não. Agora, a primeira pergunta é, como é que é? O, gente, na hora que você fez a pergunta, a primeira pergunta que é mesmo? Desculpa. É só você dar o. Sobre o uso dos perfis conceituais em sala de aula, na prática pedagógica, Ah, tá. Sim, tem sim. algum Então, meio de usar ele implicitamente ou só explícito?
Então, eu acho que essa é uma boa pergunta também. Eu acho que isso depende do professor, entendeu? Então, alguns professores, por que que você tem que usar, tem que ter uma certa explicitação? Aprendizagem, segundo as teorias de perfis conceituais, envolve dois momentos. Um é você aprender novas zonas do perfil conceitual, né? Então, aí você aprende zonas científicas e tal. E a outra é você tomar consciência de que você tem um perfil. E tomar consciência de que você tem um perfil tem que ser de alguma forma explícito, né? Porque você, quer dizer, quando você depara com essa noção de calor, então você tem esse A, né? Então esse calor aí não é o calor que eu estou pensando, né? É diferente. Então, isso só vai acontecer se você explicitamente fizer alguma relação do calor com essas situações cotidianas em que você usa calor, mas você usa ele como sensação de quente, de frio, calor quente, calor frio. Então, vai ter que explicitar isso aí. Mas eu acho que para um professor, o nível de explicitação tem que ser mínimo. Então, eu acho que você não precisa começar essa aula, nós vamos aprender aqui uma coisa que é perfilada, não. Você vai ensinando as coisas e à medida que você cria situações que vai emergir um perfil, um conceito de calor lá que não é o científico. Então, nessas situações, aí você aborda isso aí você aborda e dá consciência a isso. Então, tem que ser explícito por causa disso, né? Mas esse nível de explicitação não é um nível que você fala assim, eu vou exibir todas as zonas de perfil aqui do calor. Aí vocês vão aprender isso aqui, aprender. Não, você vai ensinar o calor científico. Só que você vai bolar situações, quer dizer, situações que eles vão lidar, né, que eles vão fazer, atividades em que eles vão lidar com situações em que eles têm que explicar o calor, e isso vai levá-los a recorrer a um calor quente e frio, né? E aí você pode, nesses momentos, explicitar isso. Falar, tá vendo? Ó, isso aqui, essa ideia de calor que existe, a gente usa muito e tal, mas não é a ideia científica. A ideia científica é diferente, né? Porque aí vai para outro questionamento lá, quer dizer, porque no ensino de ciências, quando você está ensinando calor, por exemplo, na química, você tem interesse que as pessoas aprendam que o calor é proporcional a diferença de temperatura, né? Então, é essa que é a questão básica, que é proporcional a diferença e não. Então, você vai usar, por exemplo, por exemplo, uma coisa que a gente usava era. O menino tocava um bloco de madeira e um bloco de metal, e aí ele falava que o bloco de metal dava mais frio. Aí tinha dois orifícios nesse bloco, ele pegava a temperatura e via que estava a mesma temperatura. Então, pronto, você criou uma situação aí que você vai ter que explorar com essa consciência do perfil aí, e que vai ter que mais ou menos explicitar que essa ideia de calor como quente ou calor como sensação térmica não é uma ideia que resista a uma comprovação científica. Então, por quê? Porque você tem que, no ensino de ciência, você tem um compromisso com uma determinada visão. Mas para que essa visão se consolide, é importante que as outras visões apareçam e que a pessoa se sinta mais confortável e falar, então, esse calor aí é uma coisa é, palpável, mas eu não vou usar ele, né? Eduardo, bom, temos mais perguntas. Eu vou só fazer mais. Eu vou fazer uma minha, depois a gente tem mais pelo menos duas na sequência. Bom, um pouco nessa linha de compromissos, né? Me parece que o perfil conceitual ele lida com os compromissos principalmente epistemológico e ontológico, mas e o Cristiano levantou o axiológico aqui também. Você diria que esses compromissos eles são fixos, são permanentes? Ou eles vão talvez também ser variantes em função de um contexto, de uma cultura que você está lidando ali quando levanta os perfis conceituais?
Eu acho que é ligado a essa cultura. Esse exemplo que eu dei aí dos técnicos de refrigeração, bombeiros militares e, e o ensino, né? Quer dizer, se você ensina para uma turma comum, você vai insistir no conceito de calor como energia em trânsito e vai fazer certas coisas para aparecer esses outros conceitos aí para a pessoa tomar um acesso à consciência. Mas para o bombeiro militar e para o técnico em refrigeração, esses outros conceitos, eles não são secundários, eles são talvez mais importantes até do que o conceito científico. Então, nesse sentido, você tem que adaptar, porque você não está mais. A ciência que você ensina não serve para nada para essas pessoas. Serve assim, eu fiquei admirado, porque todos os bombeiros militares, todos os alunos respondiam, o calor é energia em trânsito. Então, não tinha dúvida. Mas quando você lida com essas inúmeras situações, essas situações aparecem nesse contexto, né? Você está querendo consertar ou instalar máquinas de refrigeração. Então, você tem que fazer ali, você tem que isolar, tem muita coisa de isolamento, né, que você tem que fazer. Então, nessas situações, você tem uma prática. Aquela prática é ela que determina como que você conceitualiza, né? Você conceitualiza a partir dessa prática. Então, por isso que porque a nossa intenção era pegar a prática mesmo, né? Filmá-los enquanto eles estavam apagando fogo, mas nós não conseguimos. Mas nós conseguimos fazer isso com os técnicos de refrigeração, que nós acompanhamos um técnico instalando certos equipamentos. E ele ia falando certas coisas, aí a gente pediu para ele falando, o que que você está fazendo aqui? Aí, o que que você está fazendo? A pessoa perguntava, né? Então, para essas pessoas, o conceito de calor tem outra conotação, entendeu? Então, quer dizer, o objetivo de lidar com esse conceito é que ele contribua para que você possa realmente instalar máquinas de ar-condicionado ou máquinas de refrigeração. Então, nesse sentido, ele muda completamente a questão, porque não é mais um simples ensino. A pessoa, você não tem compromisso. Ela tem uma certa consciência, mas ela nunca vai usar esses conceitos. Quer dizer, ela vai usar o conceito cotidiano, né? Esse do Kent Free também ela usa bastante, mas ela vai tomar uma consciência. Mas para o bombeiro militar e para o técnico de revelação, não, ela vai mais que tomar consciência, ela vai entender melhor o problema que ela está usando se ela insistir nesses outros modos de conceituação que não são um modo científico. Não, ok. É só para tentar contribuir com aquela discussão sobre o Rio Doce, é que você Uhum. tem encontros de cultura ali com compromissos epistemológicos, ontológicos e axiológicos diferentes. E quando elas se Uhum. encontram é que há disputas entre esses compromissos, né? Então, quer dizer, eu acho que a gente não tem exatamente uma solução na linha, eu acho que nem do pragmatismo, nem do racionalismo, nem do relativismo para essas disputas, né? Eu acho que elas são vivas e talvez, bom, enfim, um pouco para refletir só. Boa tarde, professor. Eu sou mestrando aqui do programa do PIEC. Queria que você comentasse um pouquinho mais sobre a questão, né, do relativismo e por que você escolheu essa saída para o pragmatismo, e entendendo que o relativismo, né, tem várias correntes, né, não é o que vale, não é o radicalismo, né, que tudo vale. Em nome da ciência, né, foi feito barbaridades. Então, né, o medo de assumir, né, uma perspectiva que talvez caia num cientificismo em que, numa disputa entre povos indígenas e uma mineradora que vai usar o argumento da ciência, sempre vai prevalecer o argumento da ciência, né, numa estrutura dominante, no modo de produção capitalista, como a gente vive. Então, eu queria que você comentasse, né, quais os valores do relativismo que você usa, né, que são coisas que eu não posso largar de mão, né? Aqui eu estou assumindo uma perspectiva de um relativismo histórico, né? Olhar para a história da ciência e ver como que a ciência cometeu inúmeras barbaridades em nome dessa palavra, em nome desses conceitos. Mais ou menos isso. Obrigado.
Então, eu concordo basicamente com isso aí, sabe? Eu acho que a ciência, ela está ficando cada vez mais em xeque, né? Porque a ciência, ela colabora para legitimar certas posições e que essas posições eh, têm, têm um referente discursivo muito amplo e isso aí desvaloriza as outras pessoas, né, os outros conhecimentos, inclusive nesse ponto de vista, porque é a questão que eu falei, quer dizer, a gente não deve desvalorizar os conhecimentos, né? Aí o rapaz até me pegou, ó, você falou lá, você desvalorizou o conhecimento lá, mas eu expliquei, do ponto de vista da cultura, é o que eu entendo, né? Mas eu acho que, de certa forma, o relativismo, o único relativismo que eu não assumo é esse tudo vale, né? Tudo esse relativismo não, mas eu acho que o relativismo ele trouxe um questionamento importante que é questionar os critérios que a ciência, que o racionalismo usa para julgar teorias. Quer dizer, que são critérios racionais e que são critérios universais, independente de contexto, independente de tudo. Então, nesse ponto de vista, eu acho que o relativismo está certo, ele tem que questionar esses critérios mesmo. Só que eu acho que o que a gente adota não é um tudo vale, né? É uma perspectiva de você olhar para diferentes teorias ou diferentes formas de conceitualizar e tentar perceber como cada uma é pragmaticamente mais poderosa do que outras. Então, essa coisa mesmo do calor como quente, né? Ela é muito pragmaticamente muito poderosa. Em várias situações você tem essa questão. Então, se ela é pragmaticamente poderosa, a gente tem que falar, não é? Então, a melhor forma, a melhor maneira de você usar o calor nessas situações é com essa forma, que não é a científica. Então, eu acho que é nesse sentido aí. Agora, esse pragmatismo do vale tudo que eu acho que é meio confuso, né? Porque ele nos leva e essa questão mesmo que eu falei, né? De você tratar tudo como ciência, né? Aí você começa a tratar também o conhecimento indígena e tal como ciência, ciência do índio, mas não é. Porque se você fizer dessa forma, você está submetendo aquele conhecimento, né, que o índio tem como para ser julgado pelos parâmetros da ciência moderna. Por isso que não é uma ciência, é um conhecimento. Então, eu acho que nesse sentido eu respondo um pouco por aí. Isso aí. Muito bem. Eu acho que, bom, acho não. Chegamos aqui às 6 horas, não queremos tomar mais o seu precioso tempo. Agradecer imensamente, Eduardo, pela sua disposição, não só de, né, nos apresentar aqui seu programa de pesquisa em perfis conceituais, mas também por debater, né, por quase uma hora com a gente. E as portas do Ad Majafé estão abertas para você, e agora principalmente que temos dinheiro para gastar, vamos ver se uma hora dessa a gente pode te trazer aqui, né, para a viva voz presencialmente nos oferecer essa sua generosidade de conhecimento. Muito obrigado, uma salva de palmas à plateia para o nosso palestrante. Eu que agradeço, viu, Marcelo. Foi um debate muito enriquecedor. Eu peço desculpa por não ter conseguido responder todas as perguntas, mas eu tentei dentro das minhas possibilidades aqui. Valeu, valeu, um abraço, tudo de bom aí. Até mais. Mas, Valeu. Vou fechar aqui.